Você se interessou por design gráfico e começou a estudar. Eu sei que seu interesse final é ganhar grana, mas você não sabe quais são os nichos mais lucrativos do design. Bom, se esse está sendo o seu problema, assiste esse vídeo até o final que eu vou responder isso pra você. Ai, que delícia! Mas antes, é claro, se você acabou de chegar nesse canal, não esquece de se inscrever aqui, tá? Rola vídeo semanalmente pra te ajudar a se tornar um designer gráfico melhor. Aproveita também essa tua boa vontade e me segue lá no Instagram que tem conteúdo diário. Vamos lá, doidão. Primeiro, antes de qualquer coisa, tá? É muito importante que você realmente goste de design, tá? E que você não esteja fazendo só pelo dinheiro. Não tem problema nenhum você querer dinheiro, afinal, todo mundo quer, isso é normal. O lance é você não estar fazendo design gráfico só por causa disso, porque você vê algum maluco na internet falando que é muito fácil, que você dobra a sua renda em um mês, porque não é assim que funciona. Então você vai acabar procurando dinheiro e achando só a frustração. Então é muito importante que você realmente goste de design gráfico. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando exatamente sobre isso, tá? Inclusive eu vou deixar ele linkado aqui pra você assistir depois desse. Nele eu te falo sobre muitas mentiras que a galera conta na internet pra influenciar o teu pensamento a comprar o curso deles. Então eles te falam como design é extremamente lucrativo, você vai lá louco atrás de grana, compra o curso do cara pra estudar design e você vê que não é isso. Na verdade, quem ganhou dinheiro foi ele, não você, porque você é trouxa. Então já te adianto que não existe isso de dinheiro fácil, rápido, exige muito trabalho, muita dedicação e aí naturalmente o dinheiro surge também. Então esse é o primeiro ponto pra você achar uma área lucrativa dentro do design, é realmente fazer design porque gosta da profissão. Agora, partindo direto para os nichos, a gente sabe que design gráfico ele se subdivide em várias outras áreas, né? Que é a identidade visual, social media, design de lançamento, editorial, motion design. Qual dessas áreas é a que dá mais grana? E aí depende de alguns fatores. Primeiro, antes de você procurar um nicho assim que vai te dar mais dinheiro, qual o seu nível dentro do design gráfico? Se você for iniciante, dificilmente você vai conseguir descolar uma boa grana. Digamos que eu chego aqui, eu trabalho com identidade visual, e digamos que eu chego aqui e eu falo, nossa, identidade visual dá muito dinheiro. Aí você que tá aí no design tem um mês, começa a fazer identidade visual por causa disso e tu não consegue grana nenhuma praticamente. Você provavelmente vai achar que eu sou completamente louca, quando na verdade o louco é você. Porque o seu tempo de profissão e experiência influenciam diretamente no quanto você vai conseguir cobrar pelos seus projetos. Segundo tópico aqui muito importante, qual é a qualidade do seu trabalho? E aqui é muito importante que você tenha uma autocrítica, tá? De olhar, putz, meu trabalho é medíocre, meu trabalho é muito bom ou meu trabalho é ruim, porque o seu valor vai estar atrelado a isso. Se você tem um trabalho muito bom, você consegue cobrar muito bem. Se você tem um trabalho médio, seu valor vai ser médio. Se você tem um trabalho ruim, seu valor vai ser baixo. Então, enquanto você estiver pensando em evoluir dentro do design, naturalmente a sua curva ali financeira vai acompanhar a sua curva de aprendizado. E em terceiro lugar, de fator bem interessante que você precisa analisar é qual classe você está atendendo. Aqui a gente costuma dividir em 3 níveis, tá? A, B e C. O C, geralmente são aqueles trabalhos que você não cobra caro, tá? Mas também não são complexos de fazer. Então aqui você acaba ganhando na quantidade, tá? Porque você consegue pegar vários trabalhos do tipo C e cobrar pouco neles, mas tipo assim, somando tudo no final dá um valor legal. Por eles não serem complexos de fazer, não serem difíceis de realizar, você consegue ter um volume maior de trabalho. O B, ele tá no meio termo, né? Eles são os trabalhos ali medianos, eles vão exigir um esforço mediano da sua parte, mas também você consegue cobrar um pouco mais alto do que você geralmente cobra pro C. E o A são os clientes que vão demandar muito mais tempo, muito mais empenho, muito mais dedicação do seu trabalho, mas também essa rapaziada está disposta a investir um valor alto. Porque no final das contas, pra ele o que importa é a qualidade, é a entrega, então ele não liga de pagar caro naquilo. Desde que, óbvio, você entregue um bom trabalho, né? E interessante do tópico 3 aqui é que o tópico 2, qualidade do seu trabalho, interfere em qual classe você vai conseguir pegar. Porque se você tem um trabalho mediano, você não vai conseguir atender a classe A, por exemplo. Então é muito importante você ver qual classe você está atendendo para saber o quanto você está cobrando, mas você também precisa entender qual é a sua qualidade de trabalho para saber qual classe você vai atender. Entendido isso, é muito importante isso estar claro na sua cabeça, porque vai muito além de uma classificação genérica, de a área X dá dinheiro, a Y não. Você precisa adotar alguns critérios para poder entender melhor, porque todas as áreas do design gráfico dão dinheiro, depende do que você tá aprontando ali dentro, entendeu? Beleza, Milena, entendi tudo isso, mas pro iniciante, qual é a área mais rápida de ganhar dinheiro? Qual área eu consigo fazer dinheiro mais rápido? Aqui a gente consegue denominar uma ou outra, mas para você que tá começando e quer fazer um dinheiro um pouco mais rápido, eu aconselho 2 áreas, social media e design de lançamento. Design de lançamento é produzir arte aí pra essa rapaziada que lança infoproduto, né? Curso, e-book, essa rapaziada tá sempre precisando de alguém pra fazer capa pra anúncio, pra fazer post pra social media, capa pra e-book, eles sempre precisam dessas pessoas e aí você consegue ter, movimentar dinheiro mais rápido. E por que eu falo sobre essas 2 áreas específicas do design? Primeiro de tudo, volume de trabalho. Sempre tem gente precisando de um designer de social media, ponto final. Existem milhões de empresas dentro da internet e elas precisam de um profissional para desenvolver essa presença digital delas.
Então tem muita empresa precisando de um designer de social media. A mesma ideia se aplica a designer de lançamento. Atualmente tem uma quantidade absurda de gente criando curso, e-book, mentoria, treinamento, e todas essas pessoas precisam de alguém para criar a parte do design para elas. Então o volume de trabalho é muito alto. Então fica mais fácil de você encontrar alguém que precise do seu serviço, e na maioria das vezes você consegue fechar mais de um cliente por mês. Então isso faz com que você movimente muito mais dinheiro, porque você consegue ter pacotes ali por clientes mensais e você consegue trabalhar para mais de uma pessoa. Às vezes, dependendo do projeto de identidade visual, por exemplo, que você pegue, você passa um mês inteiro trabalhando em um projeto. Quando você é designer de lançamento, designer de social media, você consegue pegar vários clientes no mês só. E isso faz com que você consiga movimentar mais dinheiro ali em cima de mais pessoas. E algo que é muito frequente também é o mesmo cliente te procurar vários meses seguidos, né? Você assina ali um pacote com o cara, assina um contrato de um pacote com o cara, e o cara quer esse mesmo pacote mensalmente, porque ele vai querer que as mídias sociais dele ali sejam alimentadas. Então você sempre vai ser o profissional dele. A mesma ideia funciona para o cara que trabalha com design de lançamento. O mesmo cara vai lançar um curso, um e-book, um treinamento, e ele vai precisar de um corninho ali para fazer sempre as coisas para ele, sempre as artes, e você pode ser esse cara. Então, além de ter uma grande demanda de trabalho, você também consegue ter alguns clientes fixos. Isso é muito interessante. Em segundo lugar, do porquê que essas áreas são mais interessantes para quem está começando e precisa de dinheiro é a questão do aprofundamento dos assuntos. Quando você vai começar a estudar design, trabalhar com design, você vai precisar ter alguns conhecimentos padrões que, enfim, todas as áreas vão precisar, que são ali os princípios, os conceitos básicos do design gráfico. Só que quando a gente fala sobre uma área como identidade visual, por exemplo, o conhecimento que você precisa para começar não para por aí. Você precisa saber muito mais coisa para iniciar na área do que você precisa saber para começar em social media ou design de lançamento. Para você começar a trabalhar com design de identidade visual, por exemplo, você precisa ter um conhecimento ali de como funciona a mente humana, influências em pensamentos, estilos comportamentais. Você precisa ter um conhecimento a mais para começar o seu trabalho, coisa que design de social media e design de lançamento não necessariamente você precisa. Então esses dois acabam sendo mais práticos de começar. Entenda, eu não estou falando que são fáceis de começar, estou falando que são mais práticos de começar. Produzir uma arte bem feita para design de social media ou design de lançamento é algo complexo, tá? Não é fácil, mas é muito mais complexo tecnicamente dentro do software do que no campo das ideias, do que no campo do conhecimento teórico. É isso que eu tô falando, entendeu? A teoria que você precisa para começar é menor. Você consegue entender essa diferença? Para começar a identidade visual, por exemplo, você precisa ter um conhecimento teórico muito maior do que para você começar no design de social media e design de lançamento. Para esses dois, você geralmente precisa ter mais conhecimento do software que você está utilizando, provavelmente ali o Photoshop. Então é mais um conhecimento técnico de ferramentas e algo mais mecânico do que para a identidade visual, por exemplo. Mas por que acaba sendo mais prático? Porque depois que você aprende essa técnica das ferramentas, você entende o que você tem que fazer, fica algo mais replicável. Você consegue fazer isso várias vezes de forma mecânica, já está dentro do seu cérebro. Já a identidade visual não, por exemplo, é um estudo mais complexo, mais aprofundado, específico para cada projeto. O que faz com que, por exemplo, quando eu falei no começo do vídeo de você talvez não conseguir mais de um cliente de identidade visual por mês, dependendo do tamanho do seu trabalho. Porque exige de você muito mais estudo, muito mais conceito do que design de social media e design de lançamento. Outra coisa é o volume de trabalho também, que nem se compara, como eu falei lá no começo. Enfim, design de social media de lançamento tem muito mais. Em bem menos tempo, você vai conseguir ter mais clientes do que talvez com identidade visual. Isso faz então com que essas duas áreas aí sejam bem interessantes para você movimentar uma grana no seu começo. Não quer dizer que você precisa ficar com elas pro resto da vida também não, tá? Só se você realmente gostar muito. E em terceiro lugar aqui do porquê que essas duas áreas são bem interessantes é a questão da ferramenta. É claro, não é obrigatório, mas acontece muito. O que acontece com muita frequência? Pessoas que estão começando a estudar design gráfico sempre acabam baixando o Photoshop, assim, primeiro é sempre Photoshop. O que não é errado, né? O Photoshop é uma ferramenta extremamente completa. Você consegue desde edição de imagem, manipulação de imagem, até fotografia, ilustração digital. É um software muito completo, então as pessoas geralmente começam baixando ele e estudando por ele. Dentro dele, você não trabalha com identidade visual, por exemplo. Mas dentro dele, você consegue trabalhar com design de social media e design de lançamento. Então, o seu software inicial ali, aquele que você tem um primeiro contato, já é propício a essas duas áreas. É claro, tem gente que começa baixando o Illustrator. Eu fui essa pessoa, eu comecei baixando o Illustrator, hoje em dia tô aí em identidade visual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas, enfim, tem gente que começa baixando o InDesign, enfim, não sei quem é um maluco, mas deve ter alguém. Mas a maioria das pessoas baixam o Photoshop, porque ele é o mais conhecido, porque ele é extremamente completo e dentro dele você consegue trabalhar com design de social media e design de lançamento. Se você for trabalhar ali com motion design, por exemplo, você vai ter que baixar outros softwares de animação, o Photoshop por si só não vai dar conta, mas ele dá conta dessas duas áreas que eu tô falando pra você
você o tempo inteiro que funcionam bem para você que tá começando. Então eu acho que isso já impacta um pouco ali na hora de você escolher uma área para começar, uma área que vai te gerar dinheiro rápido. Então essas são as minhas duas indicações para você que começou no design agora, quer ganhar experiência, quer ganhar uma grana, é design de social media e design de lançamento. Isso não quer dizer que outras áreas do design não deem dinheiro, tá? Pelo amor de Deus. Eu espero muito ter conseguido ajudar você de alguma forma nesse vídeo. Se eu conseguir, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like.